ela era uma jovem que ela teve o seu filho sequestrado com 8 meses. E o sequestro foi uma forma muito horrível. O caso de hoje foi um caso indicado por uma seguidora no Instagram que se chama Juliana. Obrigado por indicar esse caso. Inclusive, se você tem algum caso para indicar, deixe aqui nos comentários ou no meu Instagram na descrição do vídeo. E antes de começar o caso de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque assim você me ajuda a trazer pessoas novas aqui pro canal. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. A Bobby Jo, ela era uma jovem de 23 anos, ela era casada e ela morava na cidade de Skidmore, no Missouri. Ela trabalhava meio período numa loja de departamentos onde ela cuidava de plantas e também ela tinha um negócio de criação de cachorrinhos na sua casa que ela trabalhava junto com o seu esposo. Eles tinham esse lugar na casa deles, onde eles criavam os cachorrinhos. Eu não sei exatamente a raça específica do cachorro que eles tinham a criação, mas basicamente depois que os cachorrinhos nasciam, eles cuidavam, tratavam, para depois eles colocarem à venda na internet. Ela amava esse trabalho, ela amava cuidar desses cachorros, eram os cachorros assim favoritos dela, então ela fazia isso com muito amor. Nessa mesma época, ela estava grávida e ela tentava conciliar tudo na vida dela, tanto a maternidade como o trabalho dela de meio período nessa loja de departamentos e também com a criação de cachorrinhos junto com o seu esposo. Por conta do seu negócio, ela começou a participar de fóruns na internet, onde ela compartilhava coisas relacionadas à criação dos cachorros e também para que ela pudesse divulgar mais o seu negócio e atrair mais pessoas para comprar mais ainda os cachorrinhos. E foi em um desses fóruns que ela fez uma amiga, ela conheceu uma mulher que se chamava Lisa Montgomery. Elas começaram a conversar pela internet, trocar e-mails e elas imediatamente descobriram que elas tinham muitas coisas em comum. Primeiro, que ambas gostavam dessa mesma raça de cachorro, então elas conversavam sempre sobre o tipo do cachorro, o que eles gostavam de fazer, comida, sempre compartilhavam informações sobre isso. E também que as duas estavam grávidas, e elas trocavam também informações de amigas sobre a maternidade, sobre a gravidez. Então a Bobby, ela fez uma amiga pela internet de forma muito aleatória e para ela aquilo foi muito legal porque foi algo totalmente despretensioso e que ela acabou achando uma pessoa que tinha muita coisa em comum com ela. Acontece que ela jamais imaginava o que estava por vir acontecer na vida dela. No dia 16 de dezembro de 2004, a Bobby Jo havia recebido um agendamento de uma visita para uma mulher que se chamava Darlene Fisher, e essa mulher havia mandado uma mensagem para a Bobby para ir até a sua residência para comprar um cachorrinho. Nesse dia, na parte da tarde, a Bobby recebeu a Darlene em sua casa e a mesma cumprimentou ela e tratou ela muito bem, como se ela fosse uma pessoa que realmente fosse comprar um cachorrinho. E ela disse para a mulher, inclusive, acompanhar ela lá nos fundos para ela escolher qual que ela ia querer. Acontece que no trajeto entre quando ela recebeu essa Darlene até os fundos da casa, essa Darlene, ela tirou uma corda, que ela estava com uma bolsa, ela tirou uma corda, ela abordou a Bobby e enforcou a Bobby, jogando a Bobby no chão e estrangulando ela. A Bobby, ela estava grávida de 8 meses nessa época, então ela não tinha força suficiente para se defender. Por mais que ela tivesse tentado se defender ali daquela situação, a mulher ainda foi mais forte que ela e ainda estrangulando ela com a corda no pescoço, a mulher ficou forçando até a Bobby perder o sentido e desmaiar. Não contente em enforcar a garota, essa mulher tirou da sua bolsa alguns itens que ela havia levado junto com ela. Ela cortou a barriga da Bobby e arrancou o seu bebê. A Bobby tomou a consciência e essa mulher simplesmente foi embora com a criança, deixando a Bobby deitada no chão para morrer. Uma hora depois que ela foi embora, a mãe da Bobby Jo chegou na casa dela para visitar a filha, porque ela estava grávida de 8 meses. E quando a mãe dela abriu a porta, a cena que ela encontrou ali foi uma cena de terror. Tinha um banho de sangue pela casa toda e a sua filha estava deitada no chão, caída, com a barriga toda aberta. Uma coisa assim muito horrível. A mãe dela entrou em desespero total e imediatamente chamou a polícia para tentar saber quem foi a pessoa que tinha cometido algo tão horrível assim.
A Bob ela chegou a ser socorrida viva, mas aí infelizmente não resistiu. Quando ela chegou no hospital, ela veio a falecer porque ela tinha perdido muito sangue. A polícia começou uma investigação porque a polícia também percebeu que ela tinha arrancaram a criança dela. Dentro daquele cenário, além de um assassinato, também tinha um sequestro de uma criança. E assim que a polícia começou a investigação na cena do crime, a polícia notou que dentro do local não tinha sinal de arrombamento em nenhuma das portas. A polícia viu também que não tinha muito sinal de briga, da Bob tentar se defender. Mais pra frente, com os laudos médicos, eles falaram que houve uma tentativa de defesa, mas naquele momento não ficou tão evidente assim no momento da investigação. Então a polícia não tinha muitas pistas ali naquele momento para chegar numa pessoa que pudesse de fato ter feito aquilo com ela. Então eles começaram a analisar a agenda que a Bob Jo tinha relacionado às visitas que ela ia receber naquele dia, e a polícia descobriu que para aquele dia ela só tinha uma visita, que era de uma mulher que se chamava Fisher e que era a única pessoa que poderia ter ido até a casa dela. A mãe da Bob Jo chegou a falar para a polícia que a filha tinha contatos na internet. A maioria dos clientes que ela conseguia pela internet. Então a polícia decidiu fazer uma investigação no computador dela para tentar descobrir quem que era essa pessoa. Até que eles acharam nos registros do computador dela uma conversa com essa pessoa chamada Fisher. E eles encontraram também um número de telefone que dava um endereço. O número de telefone estava registrado no nome de Kevin Montgomery, então a polícia imediatamente foi até o local. A polícia foi até esse endereço e quando a polícia chegou lá, a polícia viu que tinha uns carros lá fora, na frente dessa casa. E quando a polícia foi adentro para tentar investigar um pouco mais, em algumas fontes de pesquisa fala que estava tendo uma festa, em outras fontes de pesquisa fala que ela estava sozinha assistindo televisão. Então eu vou ficar com a parte que ela estava sozinha vendo a televisão, porque a maioria dos lugares estava falando dessa forma. Eles viram que ela estava vendo televisão segurando uma criança no colo. Então a polícia foi fazer a abordagem dessa mulher e eles descobriram que o nome dela, na verdade, era Lisa Montgomery. Sim, ela era a mulher que mantinha contato por meses com a Bob Jo sobre maternidade e sobre os cachorrinhos. Ela mesma planejou todo esse ato horrível de ir na casa da garota, matar ela e roubar o seu bebê de dentro da sua barriga. Ela foi presa e durante o depoimento dela, ela negou tudo que ela tinha feito. Ela falou que aquilo era um absurdo, que o bebê era dela, que podia perguntar pro marido dela, pros amigos dela que ela estava grávida, que ela tinha acabado de ter a criança, que aquilo não fazia sentido nenhum. Mas a polícia pegou a criança e fez o teste de DNA com o DNA da Bob Jo e eles viram que realmente o DNA batia, que aquela criança era o filho da Bob e que aquela mulher era a mulher que tinha feito aquilo com ela. Então, sendo assim, eles alegaram que o recém-nascido foi sequestrado, pegaram a criança dela e devolveram sob custódia para o pai. Mas para que a gente possa entender melhor o caso, para que a gente possa entender melhor o porquê que essa mulher fez esse tipo de coisa, vamos falar um pouquinho sobre a vida da Lizzie Montgomery. A Lizzie Mary Montgomery, ela nasceu dia 27 de fevereiro de 1968 e ela teve sérios problemas na sua infância. A sua mãe era uma alcoólatra, o que fez com que a Lisa nascesse com danos cerebrais permanentes. Ela foi criada em um lar fisicamente, emocionalmente e sexualmente abusivo, onde ela foi estuprada por seu padrasto e espancada desde os 11 anos de idade. Ela procurou uma fuga mental através do consumo de álcool e quando ela tinha 14 anos, a sua mãe descobriu o abuso que o seu padrasto fazia contra ela e ela começou a ameaçar a sua filha com uma arma. Isso foi seguido depois por a sua mãe forçando a Lizzie à prostituição sobre ela durante os seus primeiros anos de adolescência, o que levou a começar uma dissociação do que estava acontecendo. A Lisa tentou escapar, casando-se aos 18 anos, mas tanto seu primeiro casamento forçado com seu meio-irmão, como um segundo casamento que continuavam sempre entre abusos. Dentro desses casamentos abusivos que ela teve com seu meio-irmão e depois com outro
cara que ela casou. Ela teve 3 filhos e na sua terceira gravidez ela teve uma complicação. Então, durante a cesárea, nos anos de 1990, ela teve uma laqueadura, que é aquela cirurgia que é feita para que a mulher não venha mais engravidar. Porém, depois de alguns anos, ela casou novamente e esse marido dela queria muito ter filhos e ela nunca chegou a falar para ele que ela não podia ter filhos, que ela tinha feito uma laqueadura. E como ela tinha 3 filhos na cabeça dele, eles iam ter um filho junto, ela ia ter o 4º filho e tudo mais, mas isso não ia acontecer porque ela não podia mais ter filho. Sendo assim, durante o casamento dela com esse homem, ela sempre mentia sobre gravidez. Ela sempre falava que estava grávida, sempre demonstrava que estava grávida e durante, às vezes, no tempo, ela comprava roupas de bebê, comprava coisas de criança, mas depois ela sempre inventava uma desculpa que perdia o bebê, que sofreu um aborto, sempre inventava alguma desculpa em cima disso, porque na verdade não tinha nada. Quando ela conheceu a Bobbi Joe e ela descobriu que a Bobbi Joe estava grávida, ela planejou esse plano de roubar o bebê dela. Ela já chegou para o seu marido e já falou para o seu marido que estava grávida. E durante esses meses que ela ficou em contato com a Bobbi, ela simplesmente começou a fazer o enxoval dela. Inclusive, ela chegou até a montar o quartinho da criança que ela falava para o marido que estava grávida, o que eu acho muito estranho, porque não aparecia barriga de gravidez, ou eu não sei se ela colocava pano, ou eu não sei o que ela fazia. Eu sei que ela falava para o marido que ela estava grávida e comprava as coisas como se ela realmente tivesse um filho. E ela também fez um planejamento absurdo para que ela tirasse a criança da Bobbi Joe. Ela estudou sobre cesárea, sobre cortar um umbigo, como o que fazer com uma criança depois do parto. Ela estudou um método cirúrgico para que ela arrancasse de fato a criança da barriga dela, como que cortar, todas essas coisas para que ela pudesse fazer isso. Um dia antes dela simplesmente fazer o que ela fez, ela chegou pro marido e disse pro marido que ela ia precisar sair para fazer umas compras. E depois de algumas horas ela voltou com o bebê e falou que o bebê nasceu. Aí uma coisa que não entra na minha cabeça. Uma mulher sai um belo dia e fala: olha, meu amor, eu vou viajar e já volto. E aí depois de algumas horas ela chega com o bebê no colo e fala: olha, nosso filho nasceu. E a família fica toda feliz e todo mundo começa a comemorar aquilo. Depois de umas horas, tipo, simplesmente o bebê nasceu. Tipo, como assim, cara? Como isso aconteceu? De uma mulher que nem tinha aparência física de gravidez. Então isso pra mim foi muito absurdo, o que leva a pensar que inclusive o marido dela poderia estar sendo até conivente com essa atitude, com esse ato, porque isso pra mim não faz sentido nenhum. Uma pessoa fazer uma coisa dessa e enganar tanto assim um homem, gente, pelo amor de Deus. A Lisa Montgomery foi acusada do crime federal de sequestro resultando em morte, e em uma audiência antes do julgamento, um médico testemunhou que os ferimentos na cabeça da Lisa Montgomery sofreu alguns anos antes poderiam ter danificado uma parte do seu cérebro que controla a agressão. Durante o seu julgamento no Tribunal Federal, seus advogados de defesa, liderados por Frederick Dushort, afirmaram que ela tinha pseudociese, uma condição mental que faz com que uma mulher acredite falsamente que está grávida e exiba sinais externos de gravidez. Em 22 de outubro de 2007, os jurados consideraram a Lisa Montgomery culpada, rejeitando a alegação de defesa em que Montgomery estava delirando. Em 26 de outubro, o júri recomendou a sentença de morte. Ela ficou alguns anos presa no corredor da morte. A sua defesa tentou alegar de todas as formas que ela tinha problemas mentais para que ela não viesse ser morta. Porém, ela foi executada por uma injeção letal em 13 de janeiro de 2021 na penitenciária dos Estados Unidos, em Terre Haute, em Indiana. Quando questionada se tinha alguma última palavra, ela respondeu: não. E ela foi declarada às 1h30 da manhã. Ela se tornou a primeira prisioneira federal a ser morta em 67 anos em pena de morte. Ou seja, 67 anos uma mulher não pegava pena de morte. E depois de 67 anos, a Lisa, ela veio e pegou. Eu tava vendo alguns casos e antes disso, outras pessoas falando sobre o caso, e era muito confuso em relação ao que tinha acontecido com a Lisa, até que agora, em janeiro de 2021, ela morreu
considerando a quantidade de anos que ela ficou presa, ela demorou para que ela viesse ser executada, mas ela pagou por aquilo que ela fez. Quando me indicaram esse caso no Instagram, eu não conhecia e quando eu li, eu fiquei chocada. Ou seja, uma mulher grávida, gente, a outra vinha arrancar o bebê da barriga. Isso é uma coisa assim muito horrível. Ou seja, de nenhuma forma estamos seguros. Nem se você é um bebezinho dentro da barriga da sua mãe, você que era para ser o lugar mais seguro do mundo, você ainda não tá seguro ali dentro. Então eu fiquei assim, bem chocada com esse caso, mas de qualquer forma queria agradecer a minha amiga que fez a indicação do caso aqui pro canal. E se você tem indicação de algum caso também, você pode falar para mim lá no meu Instagram ou aqui na descrição do vídeo, que eu vou pesquisar e vou trazer assim com certeza. E foi esse o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por cederem a atenção de vocês a mim, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!